Tudo começou com um estudo de rotina na costa australiana. Mais um tubarão branco marcado para fins de pesquisa. Mas, sem qualquer aviso, o animal simplesmente desapareceu. Sem sinais de luta, sem vestígios do corpo. Somente o dispositivo de rastreamento, encontrado dias depois na areia, contou uma história que ninguém esperava. Os dados revelaram uma elevação súbita de temperatura seguida por uma descida rápida e profunda no oceano. Os movimentos sugeriam que o tubarão não havia morrido sozinho, mas dentro de alguma outra criatura. Nenhuma explicação. Apenas perguntas, que só aumentavam a cada novo dado. Em um lugar onde o tubarão branco deveria reinar absoluto, o que seria capaz de desafiá-lo de forma tão total e silenciosa? O que aconteceu abaixo da superfície naquele dia abalou até os biólogos marinhos mais experientes. Venha com a gente descobrir qual foi a assustadora criatura responsável por devorar um tubarão branco inteiro. Número 1. A descoberta do tubarão branco. Tudo começou no fim de 2003, quando uma equipe de biólogos marinhos da Austrália iniciou uma nova etapa de um programa de rastreamento de grandes predadores no litoral sul do país, mais precisamente na costa da Austrália Ocidental, uma das regiões mais ricas em biodiversidade marinha do planeta. O objetivo era entender os hábitos migratórios, o comportamento alimentar e os padrões de movimentação dos tubarões brancos, uma das espécies mais temidas e ao mesmo tempo mais mal compreendidas dos nossos oceanos. Durante uma expedição rotineira, os cientistas conseguiram capturar uma fêmea jovem e saudável de tubarão branco, medindo aproximadamente 2,70 metros de comprimento e pesando cerca de 300 quilos. Embora ainda não estivesse em seu tamanho adulto, os maiores exemplares dessa espécie podem passar dos 6 metros. O animal apresentava sinais de crescimento rápido e vigoroso, o que o tornava um excelente candidato para estudo. Ela foi marcada com uma etiqueta eletrônica chamada Pop-Up Archival Tag, um dispositivo sofisticado do tamanho de uma pequena lanterna, que serve para registrar dados ambientais como temperatura da água, profundidade de mergulho e padrões de deslocamento ao longo do tempo. Diferente de etiquetas GPS convencionais, essa tecnologia não transmite informações em tempo real. Ela armazena os dados internamente até que, em uma data programada, ou em caso de desprendimento acidental, o dispositivo se solte do animal, flutue até a superfície e envie as informações via satélite para os pesquisadores. Durante as semanas seguintes à marcação, os dados recebidos indicavam que o tubarão estava se comportando dentro do esperado. Ele se deslocava de forma contínua ao longo da costa sul da Austrália, mergulhava em busca de alimento e demonstrava atividade regular, sem nenhum indício de estresse ou comportamento atípico. Tudo indicava que o projeto estava funcionando conforme o planejado. Porém, cerca de 4 semanas após a marcação, algo estranho aconteceu. O sinal da etiqueta desapareceu subitamente. Nenhum alerta de emergência foi enviado, o que normalmente ocorre quando um animal morre ou quando o dispositivo é danificado de forma abrupta. O silêncio do rastreador deixou os cientistas confusos e ainda mais intrigados quando, dias depois, a etiqueta reapareceu. Ela havia se soltado sozinha e emergido em uma praia da região. O dispositivo foi recolhido e enviado imediatamente para análise. E foi aí que os dados revelaram algo completamente fora do padrão, e que ninguém estava esperando. Pouco antes de o sinal desaparecer, os sensores registraram uma elevação brusca na temperatura ambiente, de cerca de 9 graus Celsius, típica da água fria do oceano naquela profundidade. O termômetro saltou para 25 graus em questão de segundos. Além disso, logo após esse aumento, a etiqueta foi levada para uma profundidade de mais de 500 metros, em um mergulho vertical e extremamente rápido. O movimento foi suave, sem aceleração irregular, como se a etiqueta estivesse dentro de algo sendo levada para o fundo. A única explicação plausível: o tubarão não havia apenas morrido, ele havia sido engolido por outro animal. Um que tinha uma temperatura corporal significativamente mais alta e força suficiente para arrastá-lo para as profundezas do oceano, com velocidade e precisão. O que levantou a pergunta que guiaria toda a investigação a seguir: que criatura naquelas águas seria capaz de engolir um tubarão branco inteiro e desaparecer sem deixar rastro? Número 2. Hipóteses assustadoras. Assim que os dados da etiqueta foram analisados,
Os pesquisadores entenderam que estavam diante de algo completamente fora do comum. O salto de temperatura de cerca de 9 para 25 graus Celsius, somado à descida abrupta de mais de 500 metros em menos de 2 minutos, não podia ser explicado como um simples defeito no equipamento ou como consequência de um afogamento natural do tubarão. As informações indicavam um cenário mais extremo. O animal tinha sido devorado, inteiro, por outro predador. O impacto dessa possibilidade gerou uma série de discussões entre os biólogos e oceanógrafos envolvidos no projeto. A pergunta principal era direta: o que naquela região costeira da Austrália teria porte, força e habilidade suficientes para capturar e engolir um tubarão branco saudável de quase 3 metros, sem deixar sinais externos, sem luta, sem vestígios? A primeira linha de investigação considerou os predadores já conhecidos dos cientistas. Um dos principais suspeitos foi a orca, ou baleia assassina. Inteligente, veloz e extremamente estratégica, a orca já foi registrada em ataques bem-sucedidos a tubarões brancos, inclusive arrancando com precisão cirúrgica apenas o fígado da presa. Elas são animais sociais, caçam em grupo e usam táticas coordenadas para subjugar suas vítimas. Mas havia um detalhe importante. O ataque, nesse caso, não mostrava sinais de confronto, nem alteração na velocidade ou no padrão de nado antes do desaparecimento. Outra hipótese considerada foi a de um grande cetáceo predador, como a cachalote, conhecida por mergulhar a profundidades extremas e caçar lulas gigantes. Esses animais têm força e tamanho suficientes para matar presas grandes, mas, novamente, o comportamento registrado no rastreador não coincidia com esse tipo de ataque. Não houve impactos abruptos nem mudanças caóticas nos dados, o que geralmente acontece em casos de confronto físico com cetáceos. Foi então que começaram a surgir teorias menos convencionais. E se o tubarão tivesse sido atacado por uma criatura ainda não catalogada pela ciência? O Oceano Profundo é conhecido por abrigar espécies raras, muitas das quais jamais foram vistas vivas por humanos. Seria possível que alguma forma de superpredador, desconhecida até então, tivesse emergido das profundezas? Essa ideia, embora altamente especulativa, ganhou força fora do meio científico. Internautas começaram a mencionar o lendário megalodonte, um tubarão pré-histórico gigantesco, com dentes do tamanho de mãos humanas, que teria sido extinto há mais de 3 milhões de anos. Segundo os defensores dessa teoria, a falta de testemunhas e a natureza abrupta do ataque poderiam indicar que o responsável era uma criatura relíquia que, de alguma forma, ainda sobrevive nas regiões mais remotas dos oceanos. Mas os cientistas sabiam que precisavam ir além da especulação. Eles voltaram ao ponto principal: os dados concretos. O salto de temperatura para cerca de 25 graus indicava que o rastreador estava no interior de um animal com temperatura corporal elevada, algo comum em predadores de sangue quente ou com circulação regionalmente endotérmica, como alguns grandes tubarões. E foi aí que começou a tomar forma a hipótese mais plausível, e talvez a mais surpreendente de todas. O predador que engoliu o tubarão branco marcado poderia ser outro tubarão branco, só que muito maior. Número 3. A verdadeira responsável. À medida que os dados do rastreador eram cruzados com informações de outros tubarões brancos já marcados em estudos anteriores, os pesquisadores começaram a observar padrões surpreendentes e inquietantes. A combinação do salto térmico repentino, a descida rápida para grandes profundidades e o deslocamento constante do dispositivo dentro de um organismo indicava que o tubarão marcado havia sido engolido vivo ou pouco após morrer. Mas não por qualquer animal. Pelas características registradas, a hipótese mais provável era que o ataque tivesse vindo de outro tubarão branco. A ideia de um tubarão branco devorando outro da mesma espécie pode parecer chocante à primeira vista, mas é um comportamento documentado, embora pouco estudado em profundidade. Tubarões são conhecidos por seu instinto predador, e em várias espécies, inclusive no próprio Carcharodon carcharias, o canibalismo é uma realidade, sobretudo em situações de escassez de alimento, defesa de território ou dominação entre indivíduos da mesma espécie. Os cientistas passaram a reconstruir minuto a minuto os dados finais do rastreamento do tubarão marcado. Com base na temperatura corporal de 25 graus registrada pelo sensor, uma temperatura muito superior à da água da região,
que girava entre 8 e 10 graus Celsius, foi possível determinar que o predador tinha metabolismo ativo o bastante para manter calor interno, algo característico de grandes tubarões que nadam constantemente e geram calor muscular, como os brancos. Além disso, a velocidade do mergulho registrado no rastreador era impressionante. O sensor desceu mais de 500 metros em menos de 2 minutos, algo que descartava a hipótese de um animal morto simplesmente afundando. A movimentação foi constante, ritmada e sem alteração de trajetória, o que indicava que o rastreador estava dentro de um animal vivo, nadando ativamente rumo ao fundo do oceano. Com base nesses dados, os pesquisadores australianos calcularam que o tubarão responsável pelo ataque deveria ter no mínimo 4,5 metros de comprimento e pesar mais de 1.500 quilos. Ou seja, um tubarão branco adulto, dominante e territorialista. E mais, provavelmente tratava-se de uma fêmea, já que as fêmeas dessa espécie costumam crescer mais do que os machos e são mais agressivas em disputas por domínio costeiro. Esse cenário indicava que o tubarão marcado, uma fêmea jovem ainda em fase de crescimento, possivelmente invadiu uma área de caça já estabelecida por outro tubarão maior. Em situações como essa, o invasor é percebido como ameaça e pode ser eliminado sem cerimônia. Os ataques entre tubarões costumam ser rápidos, brutais e muitas vezes letais. E como a estrutura cartilaginosa do corpo desses animais se decompõe rapidamente no oceano, é comum que pouco ou nada reste da vítima em poucos dias. Esse ataque, portanto, não foi obra de um predador desconhecido, nem de uma criatura pré-histórica. Foi resultado de um comportamento natural, porém pouco documentado: o canibalismo intraespecífico entre tubarões brancos. O que surpreendeu os cientistas não foi apenas a existência desse comportamento, mas sua eficiência. O tubarão maior eliminou sua presa com tamanha rapidez e precisão que, não fosse pela etiqueta eletrônica, jamais se teria notícia do ocorrido. A conclusão foi clara e, ao mesmo tempo, perturbadora. No mundo selvagem dos oceanos, nem mesmo um dos maiores predadores do planeta está seguro. Até o temido tubarão branco pode ser vítima, quando cruza o caminho de um rival ainda maior. Número 4. O impacto da descoberta. A confirmação de que um tubarão branco havia sido devorado por outro ainda maior causou um verdadeiro abalo tanto na comunidade científica quanto na opinião pública. O caso, que ficou conhecido mundialmente como The Shark Alpha Mystery, rapidamente saiu dos bastidores acadêmicos para se tornar manchete em jornais, documentários e programas de televisão. A narrativa era poderosa. Um dos predadores mais temidos do planeta havia sido subitamente consumido por algo ainda mais perigoso. E o mais inquietante era que esse algo podia ser da mesma espécie. A repercussão do caso culminou na produção de um documentário exibido pelo canal Discovery Channel, intitulado The Hunt for the Super Predator, no Brasil, conhecido como A Caçada ao Superpredador. A produção acompanhou o trabalho de campo dos cientistas australianos enquanto investigavam os dados do rastreador e exploravam as possíveis causas do evento misterioso. O documentário ajudou a popularizar a história, mas também contribuiu para a criação de um tom mais sensacionalista sobre o caso. Imagens dramatizadas mostravam tubarões sendo arrastados para as profundezas, perseguidos por silhuetas gigantescas, enquanto narradores falavam sobre predadores desconhecidos habitando as regiões abissais. Esse tipo de dramatização, embora eficaz para o entretenimento, acabou ofuscando a explicação científica mais provável: um confronto territorial entre tubarões brancos. Apesar disso, o caso foi um divisor de águas para o estudo dos grandes predadores marinhos. Ele reforçou a importância do monitoramento contínuo e do uso de tecnologias de rastreamento como ferramenta fundamental para compreender o comportamento real desses animais, muitas vezes diferente da imagem que o senso comum projeta. Uma das maiores lições foi perceber que, mesmo após décadas de pesquisa, ainda sabemos muito pouco sobre o comportamento social e competitivo dos tubarões. Até então, era comum imaginar o tubarão branco como um predador solitário, focado em caçar presas menores. Mas esse caso mostrou que há uma dinâmica interna na espécie: conflitos, hierarquia, disputas de território e até casos extremos de canibalismo. Além disso, o mistério sobre o desaparecimento repentino do tubarão marcado também gerou novas perguntas sobre como esses confrontos ocorrem. São planejados? São reações instintivas?
Há algum tipo de ritual de dominação? Ou tudo acontece de forma abrupta, como uma explosão de força bruta? Essas perguntas ainda não têm resposta definitiva, mas abriram caminho para dezenas de novas pesquisas focadas em interações intraespecíficas, ou seja, entre animais da mesma espécie. Os cientistas agora passaram a observar atentamente encontros entre tubarões brancos, principalmente em regiões com grande concentração de presas, para entender melhor como esses conflitos são desencadeados. A descoberta também serviu como um lembrete brutal de que a natureza marinha continua sendo um ambiente altamente competitivo e imprevisível. Mesmo o que parece estar no topo da cadeia alimentar, pode, na verdade, ser apenas mais uma peça num jogo onde a força, a estratégia e o tamanho definem quem vive e quem desaparece nas profundezas. Número 5. Novos estudos sobre o comportamento dos tubarões. Depois da repercussão internacional do caso do tubarão engolido, diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo começaram a olhar com mais atenção para as interações entre tubarões brancos, especialmente nas regiões de maior concentração desses predadores. Instituições na Austrália, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia passaram a reavaliar registros anteriores, analisando dados de rastreamento e imagens de drones com um novo olhar: o da possibilidade real de canibalismo entre tubarões da mesma espécie. Até aquele momento, o canibalismo entre tubarões era considerado raro e geralmente associado a momentos específicos do ciclo de vida, como no útero, quando embriões de tubarão se alimentam de seus irmãos ainda não desenvolvidos, algo já registrado em algumas espécies. Mas o que os cientistas passaram a perceber é que o comportamento canibal pode se estender muito além da fase gestacional. Utilizando câmeras subaquáticas, drones de alta resolução e sensores térmicos instalados em etiquetas cada vez mais precisas, os pesquisadores conseguiram registrar eventos inesperados. Encontros entre tubarões brancos em que o comportamento era claramente agressivo. Em vez de evitar o confronto, como se pensava anteriormente, tubarões maiores demonstravam dominância física sobre menores, inclusive realizando ataques rápidos e diretos em áreas como nadadeiras ou lateral do tronco, regiões vulneráveis. Um estudo conduzido por uma equipe da Universidade da Tasmânia em 2016 analisou centenas de dados de etiquetas de rastreamento em tubarões brancos marcados ao longo da costa sul da Austrália. Os pesquisadores perceberam que, após determinados eventos, como alterações abruptas na profundidade, alguns tubarões desapareciam do radar por dias ou semanas. Outros mudavam completamente de rota ou evitavam retornar a determinadas áreas. A conclusão foi clara. Tubarões brancos estabelecem dominação territorial, e quando um animal maior assume o controle de uma área, os menores se afastam para evitar conflitos ou consequências fatais. Outro dado impressionante veio de registros de mordidas em carcaças de tubarões mortos. A análise dos padrões dentários mostrava que os ataques não eram feitos por orcas ou animais externos, mas por outros tubarões brancos. Os cortes deixados nos corpos tinham exatamente o formato e a distância entre os dentes de um tubarão adulto, com marcas que, em alguns casos, indicavam que partes inteiras do corpo haviam sido arrancadas. Esse tipo de evidência ajudou a formar uma nova visão sobre a dinâmica social dos tubarões. Muito mais do que simples caçadores solitários, os tubarões brancos agora são vistos como animais altamente competitivos entre si, capazes de desenvolver estratégias de dominação baseadas em força física, intimidação e, se necessário, violência letal. Essas descobertas não só ampliaram o entendimento sobre os tubarões, como também reforçaram a complexidade da vida marinha. O fundo do mar é muito mais do que uma cadeia alimentar linear. É um ecossistema cheio de relações intrincadas, onde até os maiores predadores precisam lutar para manter seu território. E, às vezes, sua própria vida. Número 6. A resposta popular e os mitos criados. Com a divulgação do caso do tubarão branco devorado, a história ultrapassou rapidamente os limites da comunidade científica e passou a circular em sites de notícias, fóruns na internet e programas de televisão em diversos países. Não demorou para que o público começasse a especular. E como acontece em praticamente toda a história que envolve mistério e o fundo do mar, surgiram teorias das mais diversas, muitas delas totalmente fantasiosas. A primeira e mais popular teoria alternativa
foi a de que o tubarão havia sido engolido por um megalodonte, um tubarão pré-histórico gigantesco que viveu entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás e que podia atingir até 18 metros de comprimento. Embora a ciência seja clara ao afirmar que o megalodonte está extinto, a ideia de que um exemplar poderia ter sobrevivido em águas profundas inflamou a imaginação de muita gente. Vídeos amadores começaram a circular com imagens distorcidas do fundo do mar, supostamente mostrando sombras gigantescas ou ruídos subaquáticos atribuídos a criaturas colossais. Postagens em redes sociais espalharam boatos de que a etiqueta encontrada na praia teria sido engolida e depois regurgitada por um animal nunca antes documentado. Em pouco tempo, a internet estava repleta de teorias sobre superpredadores escondidos nas fossas oceânicas, muitos dos quais lembravam monstros de filmes de ficção científica. Documentários como A Caçada ao Superpredador, apesar de baseados em fatos reais e conduzidos com o apoio de cientistas, acabaram contribuindo para o surgimento desses mitos, especialmente por usarem dramatizações em CGI que mostravam tubarões sendo puxados para as profundezas por criaturas desconhecidas. Embora essas encenações fossem apenas recursos narrativos, muitas pessoas interpretaram essas imagens como provas de que havia algo realmente inexplicável à espreita no fundo do mar. Alguns canais de televisão chegaram a apresentar programas inteiros dedicados à possibilidade da existência do megalodonte, reunindo depoimentos de pescadores, mergulhadores e até caçadores de monstros marinhos. Mesmo sem evidências concretas, essas produções atraíram milhões de telespectadores, alimentando o fascínio do público por criaturas colossais e desconhecidas. Enquanto isso, os cientistas envolvidos no estudo tentavam, com dificuldade, restabelecer os fatos. Eles explicavam que os dados apontavam para um tubarão branco maior como responsável pelo ataque e não para um animal desconhecido. Mas, como costuma acontecer, a versão científica, por mais surpreendente que fosse, parecia menos empolgante que as histórias de predadores lendários escondidos nas profundezas do oceano. Mesmo assim, toda essa comoção acabou tendo um lado positivo. O interesse público no caso aumentou a visibilidade da pesquisa sobre tubarões e trouxe à tona discussões importantes sobre a conservação dos oceanos, os avanços tecnológicos na biologia marinha e a quantidade assustadora de coisas que ainda não sabemos sobre o fundo do mar. E isso abriu caminho para uma nova etapa de descobertas, baseadas não em mitos, mas na ciência. Número 7. O que ainda pode estar escondido nos oceanos? Mesmo com a explicação científica mais aceita apontando para um tubarão branco maior como o predador do exemplar marcado, o episódio deixou uma pergunta no ar. Uma que ecoa até hoje entre pesquisadores, mergulhadores, exploradores e curiosos em geral. O que mais pode estar escondido nas profundezas dos oceanos? É importante lembrar que os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do planeta Terra. E de acordo com estimativas de instituições como a NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, mais de 80% das profundezas oceânicas permanecem inexploradas e desconhecidas. Isso quer dizer que a maior parte do planeta ainda é um mistério, mesmo em pleno século XXI. Nas camadas mais profundas dos oceanos, regiões chamadas de zonas abissais que vão de 4.000 até 11.000 metros de profundidade. A pressão é esmagadora, a luz solar não alcança e a temperatura beira o congelamento. Mesmo assim, há vida ali. E não estamos falando apenas de micro-organismos. Espécies de peixes, lulas gigantes, tubarões-lanterna e outras criaturas bizarras habitam esse território sombrio, adaptadas a um ambiente que desafia os limites da sobrevivência. Só nos últimos 20 anos foram descobertas centenas de novas espécies em profundidades extremas. Algumas delas são tão diferentes das formas de vida que conhecemos que desafiam as classificações tradicionais da biologia. Há seres com órgãos bioluminescentes, mandíbulas reversíveis, olhos tubulares e sistemas digestivos capazes de suportar longos períodos sem alimento. Essa biodiversidade pouco conhecida, combinada com a imensidão do território submerso, reforça a ideia de que existem criaturas que nunca foram vistas por seres humanos, nem em vídeo, nem em foto. Se nem sabemos direito o que vive a 11.000 metros de profundidade na Fossa das Marianas, por exemplo,
Como podemos ter certeza de que conhecemos todos os predadores dos mares australianos? E embora a hipótese do megalodonte ainda pertença ao campo da especulação, o caso do tubarão branco devorado mostrou algo mais inquietante. Mesmo espécies que já conhecemos bem, como o próprio tubarão branco, podem apresentar comportamentos e hábitos que ainda não foram documentados. Ou seja, o mistério talvez não esteja apenas em criaturas desconhecidas, mas em conhecidas que agem de maneiras inesperadas, em ecossistemas onde nossos olhos e câmeras ainda não chegaram. A cada expedição feita com veículos submersíveis autônomos, a cada novo projeto de mapeamento sonar de áreas profundas, descobrimos algo que nos faz repensar o que acreditávamos saber sobre os oceanos. E é por isso que esse caso, mesmo com uma explicação científica sólida, nunca perdeu sua aura de mistério. Porque no fim das contas, ele nos confronta com uma verdade incômoda. No oceano, por mais tecnologia que tenhamos, ainda somos visitantes cegos. O mar guarda segredos, e muitos deles ainda não estão prontos para serem revelados. Número 8. O legado do caso e a importância da ciência. O caso do tubarão branco engolido por outro predador deixou um legado importante não apenas para a ciência marinha, mas também para a forma como entendemos o planeta como um todo. Ele serviu como um alerta de que, mesmo em pleno século XXI, ainda há vastas regiões do nosso mundo sobre as quais temos pouquíssimo conhecimento. E, acima de tudo, mostrou como a ciência pode transformar um mistério aparentemente sem solução em conhecimento sólido, desde que estejamos dispostos a investigar com paciência, método e tecnologia. Depois do ocorrido, diversos centros de pesquisa oceanográfica começaram a investir em novas formas de rastreamento e monitoramento de animais marinhos. A etiqueta utilizada no caso original, que já era avançada para a época, foi sucedida por versões ainda mais sofisticadas, com sensores adicionais capazes de registrar padrões de batimentos cardíacos, níveis de aceleração e até vocalizações subaquáticas. Com isso, tornou-se possível estudar não apenas onde os animais vão, mas como eles se comportam ao longo do percurso. Ao mesmo tempo, iniciativas internacionais de conservação passaram a incluir em suas prioridades a proteção de grandes predadores marinhos. Isso porque, mesmo espécies temidas como o tubarão branco, vêm sofrendo redução populacional em várias regiões do mundo, devido à pesca predatória, à poluição e às mudanças climáticas. Compreender melhor esses animais, seus hábitos, rotas migratórias e até suas disputas territoriais é fundamental para garantir que eles continuem desempenhando seu papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas oceânicos. E não apenas a ciência ganhou com essa história. O público também passou a se interessar mais por questões ligadas aos mares. Escolas começaram a utilizar o caso como exemplo de mistério resolvido com método científico. Documentários e artigos didáticos explicaram como os dados coletados levaram à reconstrução dos últimos momentos daquele jovem tubarão branco engolido de forma tão abrupta. E, acima de tudo, o caso ajudou a popularizar a importância da ciência baseada em evidências, mesmo quando os dados vão contra as expectativas ou fantasias do senso comum. Outro ponto importante é que essa história demonstrou o valor da dúvida. Se os cientistas tivessem aceitado a primeira explicação mais óbvia, de que o rastreador havia simplesmente se soltado, talvez nunca tivessem descoberto a realidade por trás do evento. Foi a curiosidade, aliada à persistência na análise dos dados, que permitiu chegar à verdade. E essa é talvez a principal lição deixada por todo esse episódio. Ainda que o tubarão branco não tenha sido engolido por um monstro desconhecido, como muitos imaginaram, o que aconteceu foi igualmente surpreendente. Um tubarão gigante devorou outro sem deixar vestígios e mergulhou para as profundezas com ele. Isso não é ficção, é natureza, selvagem, brutal e fascinante. E se essa história nos ensina algo, é que ainda estamos apenas arranhando a superfície do conhecimento sobre o mundo subaquático. Existe uma vastidão azul onde criaturas extraordinárias vivem e se enfrentam, em silêncio, longe dos nossos olhos. E talvez por isso mesmo, tudo o que acontece ali continue nos provocando tanto medo quanto admiração. E assim, no silêncio profundo do oceano, um simples rastreador acabou revelando uma história que nenhum ser humano jamais presenciaria a olho nu. Um predador lendário, engolido por outro ainda mais poderoso. Não houve testemunhas, apenas dados. E é justamente isso que torna esse caso tão marcante.
Ele mostra que a verdadeira força da natureza não precisa de espetáculo. Ela simplesmente acontece. Entre mitos e fatos, entre o desconhecido e o documentado, fica claro que os oceanos ainda escondem segredos que vão muito além da nossa imaginação. E cada nova descoberta, por mais pequena que pareça, pode virar tudo o que achávamos saber de cabeça para baixo. No fim das contas, a pergunta que permanece não é apenas quem engoliu o tubarão, mas sim, o que mais está acontecendo nas profundezas, enquanto a gente vive sem nem perceber. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!